Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou o Gessé e hoje nós vamos meditar aqui na palavra. Não estranhe a minha voz, eu tô cansado. Acabei de passar por uma correria aqui. Nós vamos meditar em Amós capítulo 7. Amós capítulo 7, do versículo 1 ao 9. Versículo 1 ao 9. Vamos começar aqui agora. As três visões de Amós. Amós capítulo 7. Foi isto que o Senhor, o soberano me mostrou. Ele estava preparando exames de gafanhotos depois da colheita do rei. Justo quando brotava a segunda safra, depois que eles devoraram todas as plantas dos campos. Eu chamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, eu estou pondo um prumo no meio de Israel. O meu povo, não vou poupá-lo, mas os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra Jacó e a dinastia de Jeroboão. Aqui Amós teve três visões, e nessas visões Deus está destruindo Jacó, destruindo Israel. Aqui de Jacó porque Israel se chamava Jacó. O Jacó, filho de Isaac, recebeu o nome de Israel por Deus. Aí quando fala de Jacó aqui, estava falando de Israel. E a idolatria e a perversidade de Israel era muito grande. Idolatria, prostituição, era muito grande. E por causa disso, Israel sofria muito com o juízo do Senhor por causa do pecado. Isso daqui é o Antigo Testamento, ou seja, antes do sacrifício de Jesus. Então, as coisas elas funcionavam de uma forma diferente. Hoje a gente tem a graça, certo? Mas isso não significa que o juízo de Deus ainda não caia sobre a terra. Com a graça de Cristo com nós, por causa do sacrifício de Jesus, a graça de Deus ela tá com nós, mas isso não impede que o juízo de Deus ainda não caia sobre a terra. O juízo de Deus ainda cai sobre a terra. A gente tem vários exemplos de pessoas que zombaram de Deus e acabaram pagando bem caro com isso. Eu já fiz um vídeo muito
antigo sobre isso também. Que eu falei sobre aquele ator do Minha Mãe é uma Peça, sobre o carnaval, sobre o carnaval. Pessoas que zombaram de Deus e acabaram sofrendo do juízo. Acabaram sofrendo do juízo de Deus. Esse carnaval que eu tô falando é aquele carnaval que o cara tava vestido de Satanás e o outro tava vestido de Jesus. Eu não vou falar sobre isso porque é muito escroto, mano. É muito escroto. Mas vamos continuar com a meditação aqui no capítulo 7 de Amos. O confronto entre Amos e Amazias. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amos está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amos está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada. E certamente Israel irá para o exílio, para longe da tua terra natal. Depois Amazias disse a Amos: vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amos respondeu a Amazias: eu não sou profeta e nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita dos figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá e profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Ou seja, por causa do um resumo breve do capítulo 7. Por causa do pecado de Israel, Deus mostrou a Amos o que aconteceria com Israel por causa do pecado. O que ele faria com Israel por causa do pecado de Israel. Por causa do pecado do povo de Israel. E mesmo com isso, as pessoas que eram aliadas do rei, tentaram expulsar o Amos, dizendo que não era para ele profetizar ali, dizendo que não era mais para ele usar o seu dom de profecia ali, como se Amos tivesse culpa, como se Amos tivesse fazendo algo propositalmente, mas quando na verdade ele só estava obedecendo a Deus. Amos só estava obedecendo a Deus. Ele só estava obedecendo a Deus. E quando tentaram falar para ele ir embora, teve essa explicação. Teve essa explicação aí. A explicação aqui, ó. Mas o Senhor lhe diz: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Ou seja, aqueles que tentaram impedir o homem de Deus de fazer aquilo que Deus tinha mandado, acabou piorando ainda mais a profecia.
Como assim piorando? Esse ato de desobediência contra Deus vai resultar nisso daí. A mulher do cara vai virar uma prostituta, os filhos dele vão morrer, e ele vai morrer em uma terra pagã, como um nada. Então, aqui a Bíblia ela está sendo muito clara. Aqui a Bíblia ela deixa bem claro que Deus ele sempre vai ser intolerante ao pecado. Intolerante no sentido bom, porque o pecado é uma coisa ruim. Deus ele nunca vai permitir o pecado. O pecado é uma coisa séria. O pecado tem consequência. Deus só quer nos proteger do pecado. O pecado gera consequência. O pecado ele gera destruição. O pecado ele gera destruição. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus ele foi destruído por Deus em forma de pecado. Jesus ele tomou todos os pecados na cruz. Ele tomou a forma de pecado e foi destruído por Deus na cruz, para que assim o preço fosse pago em nosso lugar. Porque se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse sido destruído, éramos nós que teríamos sido destruídos e não Jesus. Então pensem o quanto que é sério, o quanto que Deus é sério em relação ao pecado. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.